Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje vai conversar com o médico pneumologista Dr. Sérvulo Azevedo Dias Júnior. Ele que é o chefe da UTI da Covid, do Hospital do Coração. Nós vamos bater papo sobre o coronavírus, sobre como a pandemia está hoje em Natal e no Rio Grande do Norte e como ela está sendo tratada nos hospitais, principalmente no hospital que ele comanda, a UTI do Covid, que é o Hospital do Coração. Quero agradecer a você, doutor Sérvulo, por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente, que vai ser muito importante para os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras. Renovo, portanto, meu agradecimento por você ter aceitado o convite. Olá, Nelson, eu que agradeço o convite. Antes de mais nada, eu quero lhe dizer que é um prazer participar do seu programa. Já assisti, quando eu não estou trabalhando, tenho a oportunidade de assistir por diversas vezes, já vi grandes colegas aqui, e para mim é um prazer enorme estar conversando com você sobre o assunto que palpita o momento do país e do mundo como um todo. É verdade. Infelizmente, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas eu queria começar perguntando a você o seguinte, doutor Sérvulo. No início, o que se ouvia era aquela história: fique em casa e só procure o médico quando você tiver problemas pulmonares, sintomas pulmonares, sentindo problemas de falta de ar, por exemplo. Essa coisa ainda permanece ou mudou a orientação? Na realidade, mudou tudo que a gente aprendeu no começo. Eu acho que a gente mudou muito, viu, Nelson? Para falar a verdade, como toda doença nova, as pessoas vão estudando, vão descobrindo, acertando algumas coisas, errando em outras. Então, hoje a recomendação ela tem que ser o contrário. A gente precisa ver os pacientes mais cedo. Precisamos proteger os pacientes mais cedo. Que deixar os pacientes em casa, deixar as pessoas em casa, esperando que a falta de ar chegue para que ela vá ao hospital, isso é uma temeridade enorme. Hoje a gente consegue comandar, manejar melhor o tratamento dessa doença se o paciente chegar mais cedo no hospital. Então, fique em casa e só vá quando tiver com falta de ar, definitivamente não é mais a nossa recomendação. A nossa recomendação sentiu algum sintoma que possa ser sugestivo daqueles que as pessoas já conhecem que podem ser causados por Covid, vá ao médico, vá ao hospital. E a equipe médica é quem vai definir se o paciente pode ficar em casa ou se ele tem que ficar internado no hospital. O que é que você acha do protocolo que está sendo usado nos hospitais aqui em Natal e no Rio Grande do Norte? Veja só, pelo fato de a gente estar tratando de uma doença nova, a gente tem diversos lugares que têm usado protocolos diferentes, né? Mas, a grosso modo, já se está muito definido o uso de determinadas medicações em pacientes que estão internados, que são já, eu acho que ponto pacífico na literatura e ponto pacífico, pelo menos na comunidade médica. E isso eu acho que tem feito muita diferença. Então, o uso dos corticoides, que foi recentemente comprovado do ponto de vista científico até que são benéficos, o uso de anticoagulantes, que a gente não tem uma comprovação científica ainda específica dos anticoagulantes, mas os trabalhos preliminares mostram que eles são também efetivos. Isso, na minha opinião, tem sido um divisor de águas. Foi um divisor de águas e tem sido um divisor de águas em relação ao que a gente sabia da doença do começo. O protocolo usado no Hospital do Coração tem tido muito sucesso. A que se deve isso? No hospital, a gente tem tido, na realidade, o que a gente tem buscado fazer é estabelecer um cuidado multiprofissional. Então,
não adianta a gente achar que só a parte médica vai resolver toda a doença, que não é assim que vai funcionar. Então, a gente teve diversos momentos que a gente tem as nossas DRs lá no hospital. Então, essas DRs está envolvida a equipe médica, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia. Então, toda a equipe envolvida, e a gente está sempre nos perguntando, se perguntando, o que é que a gente está fazendo que está dando certo, o que é que a gente está fazendo que está dando errado. Então, eu acho que o cuidado multidisciplinar ele é fundamental para começar. Então, faz parte da nossa rotina a conversa com todas as equipes que assistem os pacientes. E, além disso, o uso de medicação. Então, de um mês e meio para cá, não existe mais nenhum paciente que interna no Hospital do Coração que a gente não deixa de fazer corticoide em alta dose. Então, a depender do grau de comprometimento pulmonar que o paciente apresenta, a gente usa corticoides em altas doses e também o uso de anticoagulantes, que aí também, de novo, depende do grau de comprometimento pulmonar e dos marcadores laboratoriais que a gente avalia a coagulação. Se a gente entender que a coagulação está exacerbada, a gente vai usar mais anticoagulante. Se a gente entender que a coagulação não está exacerbada, a gente vai usar menos anticoagulante. Essas duas classes de drogas, eu acho que fizeram toda a diferença do que a gente tem visto de março para cá. A nossa primeira paciente, que foi a primeira paciente do estado, ela internou logo depois do carnaval. Então, logo que passou o carnaval, chegou o primeiro paciente no Hospital do Coração, que foi uma paciente do sexo feminino. De lá para cá, de fato, a gente mudou muito o que a gente fazia. E eu acho que corticoide, anticoagulante e o cuidado multidisciplinar é o que fez toda a diferença no nosso caso. Agora, se falou muito de uma medicação que o objetivo dela é outra, e ela virou um grande case, está virando um grande case, a ivermectina. O que é que você tem para dizer para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora sobre o uso preventivo da ivermectina como alguma coisa preventiva contra a Covid-19? Veja, tanto ivermectina e hidroxicloroquina são as drogas da moda. Isso tem gerado debates acalorados até mesmo no meio médico. E assim, do ponto de vista de pesquisa básica, existe uma plausibilidade no uso das drogas, existe uma plausibilidade no uso da hidroxicloroquina e da ivermectina. Agora, vindo especificamente para a sua pergunta, que é sobre ivermectina, então, a plausibilidade é usada, vem de estudos que pegam células infectadas pelo vírus, você coloca essas células no meio onde tem uma concentração alta de ivermectina e se viu que essas células, os vírus passam a não mais conseguir se multiplicar nessas células. A ivermectina, por um lado bom, ela é uma droga que não tem efeito colateral, ou tem poucos efeitos colaterais, vamos dizer assim. Então, daí surgiu a possibilidade, bom, se estou diante de uma droga que tem um efeito in vitro e que tem poucos efeitos colaterais, por que não usar? Então, por que não a gente passar a dar para as pessoas como forma de tratamento e de prevenção? Então, do ponto de vista médico, existe plausibilidade, porém, eu não consigo lhe dizer ainda hoje de nenhum trabalho, de nenhum estudo cientificamente decente, cientificamente colocado na literatura, para que a gente possa aprovar o uso da medicação, mas também não existe nada que desaprove. Então, até porque é uma doença muito nova, é um vírus desconhecido até então. Quer dizer, as coisas estão acontecendo e, graças a Deus, está mais ou menos se encontrando um caminho, mas tudo, na verdade, é oriundo de uma pesquisa, paciência e calma. Eu não queria ser médico numa hora dessa por conta da pressão que eu passaria a sentir. Eu, por isso, que tenho admirado muito a atividade, as atividades de vocês, médicos, tratando desse tema que está absorvendo a atenção das pessoas. Agora, sobre essa ivermectina, ela, como não há comprovação, mas também não há
nada em contrário, eu lhe faria uma pergunta. Seria plausível os governos fazerem uma profilaxia geral na população prévia com ivermectina? Eu vou lhe responder mais ou menos parecido com o que eu respondi à anterior. Eu sou do grupo que advoga o seguinte: quando a gente não tem comprovação científica definida ainda, de fato, comprovação científica com uma doença que tem 7 meses é uma coisa um tanto quanto impossível, digamos assim, do ponto de vista científico, quase impossível. Então, se não existe comprovação científica, nem que dizendo que serve, nem dizendo que não serve, a minha atitude médica, normalmente no meu consultório, é discutir com o paciente. Se o paciente quer usar, e eu sei que isso não vai trazer nenhum dano, eu prescrevo. E isso eu acho que é importante porque faz bem para o paciente. Existe o efeito placebo que ninguém nega. Ninguém em medicina nega efeito placebo. Então, se até o efeito placebo for bom, for benéfico para o paciente, para mim está valendo. Até que se prove em contrário, que essa prova, de novo, ainda não existe. Então, do ponto de vista de governos, sugerir isso à população, eu digo de novo, eu acho que tem que ser, se há uma vontade dos entes públicos em sugerir, eu não tenho nada contra a sugestão, pelo menos não tenho nada contra até o momento, julho de 2020. E aí eu acho que tem que caber a cada um entender e decidir se toma ou se não toma. Obrigar a tomar, ou funcionários públicos de um determinado órgão ter que tomar, eu já não sou muito favorável a isso. Mas se você explicar e cada um decidir se quer tomar ou não, eu acho que no momento não tem nada de errado nisso. Eu vou lhe fazer outra pergunta capciosa. Lamentavelmente, eu terei que ser capcioso nessa entrevista. Não tem problema. O que é que você acha da hidroxicloroquina e da azitromicina? Você falou, en passant, sobre esses dois medicamentos há pouco tempo atrás, mas eu queria que você detalhasse mais seu ponto de vista para o nosso telespectador. Então, hidroxicloroquina e azitromicina vem da mesma forma, é a plausibilidade in vitro, é a plausibilidade que foi feito, é um estudo de um pesquisador francês que colocou culturas de células no meio com hidroxicloroquina e com azitromicina e viu que os vírus não se multiplicavam nessas culturas de células. Nós já trabalhamos, e no início da pandemia, nós usávamos muito hidroxicloroquina para os pacientes internados. Então, ao longo desses meses, saíram diversos trabalhos mostrando que o benefício da hidroxicloroquina, se ele existir, ele é para ser nos pacientes que estão no início do quadro. Então, o paciente que chega a ficar internado, ele fatalmente, ele já vem evoluindo a 7 dias, 10 dias, 12 dias, para poder chegar a ação. Então, nesse momento, já tem diversos trabalhos mostrando que a hidroxicloroquina não fez diferença. Então, nós decidimos não mais usar nesse grupo de pacientes. Existe um hiato na literatura ainda, na literatura médica, que nós estamos ansiosos até por trabalhos que estão sendo feitos no Brasil, que a gente já tem informação que estão prontos e a gente não sabe ainda por que não foram publicados, de uso da hidroxicloroquina com azitromicina nos primeiros dias, até o 2º dia, de forma ideal. Esse ato ainda existe. E, de novo, eu sento e converso com o meu paciente. Quer tomar? Toma. Não quer tomar? Não toma. Porque a gente não tem a informação ainda se é importante que esse paciente use ou não até o 5º dia do início da doença. Depois do 5º dia, eu diria que nós já temos documentação científica suficiente para dizer que não faz diferença. Beleza. Então, não saia daí que a gente volta em instantes para o nosso 2º bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje, nessa entrevista altamente esclarecedora e importante com o Dr. Sérvulo Azevedo Dias Júnior, a quem renovo os agradecimentos por ter aceitado o convite de participar desse nosso programa hoje tão esclarecedor. Sérvulo, o que é que os médicos acham? Porque ficou muito patente para a população a questão da politização dessa doença, da Covid-19, de algumas medicações. Ficou muito claro essa politização. O que é que vocês, médicos, acham disso? Olha, na realidade, essa politização começou com o presidente americano encampando a ideia da hidroxicloroquina e o nosso presidente também encampando. Então, como tudo que envolve a política, existe a situação e a oposição. E a situação e a oposição, elas nunca jogam no mesmo time. Então, aí começou a se envolver a política no meio da medicina, e isso eu acho que atrapalhou bastante. Até no nosso meio mesmo, que nenhum de nós é isento de estar submetido à política, então no nosso meio também existem os médicos que são mais à direita, os médicos que são mais à esquerda, e isso também gerou problema. Falando especificamente do ponto de vista médico, eu acho que isso só atrapalha, porque aí tudo que a gente tenta fazer, tem sempre alguém que nos olha com um viés, será que isso é por causa da política, que é porque apoia ou não apoia o presidente, enfim. Eu acho que isso termina que atrapalha muito, não ajuda em nada a condução da doença e da pandemia, e a gente podia encerrar de uma vez por todas essa politização da medicina, que ia ajudar bastante as pessoas. Sem dúvida, porque além de criar problemas, ainda cria um embaraço muito grande para o próprio paciente. Ele não sabe tal o volume de informações que ele recebe, ele fica em dúvida. Mas Sérvulo, como é que anda a procura na UTI do Hospital do Coração? Nas últimas 3 semanas, Nelson, a gente tem visto uma diminuição progressiva do número de casos na UTI. E isso é reflexo da diminuição dos casos que vêm chegando ao pronto-socorro, que, consequentemente, internam menos na enfermaria e, consequentemente, precisam menos de ir para a UTI. Então, é indiscutível que nas últimas 3 semanas a gente está numa curva descendente de casos, tanto de casos quanto de necessidades de pacientes de virem para a UTI. Qual a motivação dessa redução de casos? É a conscientização da população para o uso de máscara, por exemplo, álcool em gel ou certas outras atitudes para se precaverem contra o vírus, ou isso é em função de medicação? Eu confesso que eu não sei lhe responder essa pergunta. Eu vou lhe dar 3 possibilidades, que são as 3 possibilidades que a gente eventualmente está diante de uma delas. Uma possibilidade é a imunidade de rebanho, que a gente
não tem como comprovar se tem ou se não tem a imunidade de rebanho, mas existem alguns trabalhos, alguns estudiosos, pelo menos, dizendo que, ao invés de 60%, 65% que disse no início, pode ser que 30% das pessoas acometidas já seja suficiente para barrar a proliferação do coronavírus, do novo coronavírus na população. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é medicação, que aí, aqui no nosso caso, por exemplo, no Rio Grande do Norte, foi usado ivermectina demais nas últimas semanas, é uma outra possibilidade, que aí a gente não conseguiria explicar o que aconteceu em outras cidades, por exemplo, como Manaus, São Paulo, sim, que não tem a quantidade de pessoas usando ivermectina que tem aqui. E outra possibilidade é a própria mudança do vírus, mudança climática, mutação viral, são coisas que a gente não consegue explicar muito. É impressionante como, por exemplo, Manaus, a gente não escuta mais falar de Manaus. Hoje mesmo eu li um dado que em Manaus existe Manaus e o Amazonas como um todo, existe menos de 10 mortes por dia por Covid-19, quando chegou a mais de 100 no pico da doença. E não existe uma explicação. Eu recentemente vi uma entrevista de uma pesquisadora da Fiocruz dizendo que os pesquisadores mesmo não conseguem entender o que está acontecendo em Manaus e em Belém. Eu quero que seja também igual a gente aqui em Natal, viu, Nelson? Que a gente também, que ninguém consiga dar a informação do porquê, mas que a gente termine também caindo vertiginosamente nessa curva. Doutor Sévolo, por que as comorbidades, as pessoas que têm comorbidades, são mais susceptíveis à piora com o advento do coronavírus? Olha, Nelson, essa é uma das coisas que a gente aprendeu lá no começo e que a gente não mudou. A gente sabe realmente que as pessoas mais idosas e as que têm mais comorbidades são aquelas que são mais susceptíveis a desenvolver doenças graves e, eventualmente, virem a falecer por causa do Covid-19. Com relação aos idosos, especificamente, existe já uma natural diminuição da imunidade, uma natural diminuição da reserva orgânica para aguentar estresses grandes, estresses clínicos, estresses cirúrgicos que sejam. Então, essa doença, quando ela comete de forma grave o pulmão, ela é um estresse clínico extremamente importante, e se o paciente não tiver reserva, ele, infelizmente, vai morrer. Então, os idosos, eles participam desse grupo. Com relação às pessoas que têm comorbidades, as comorbidades mais faladas, hipertensão, diabetes, obesidade, eu diria que obesidade é uma comorbidade extremamente importante com relação ao COVID, porque esses pacientes, eles, pelas doenças existentes, eles têm um excesso de inflamação orgânica já natural. São pessoas que já são, que eu vou usar entre aspas o termo, mas são pessoas que já são inflamadas. E quando um paciente desse adquire uma doença que causa mais inflamação ainda, mais estresse ainda orgânico, então a doença pré-existente junto com a doença nova, elas vão formar um círculo vicioso que vai terminar num problema muito mais sério, e por isso que essas pessoas sofrem mais. A pneumopatia é mais perigosa do que outros distúrbios que a pessoa possa ter, ou distúrbios metabólicos, por exemplo? Não tem essa informação, ela não existe. Eu acho que são, as duas são graves. As pneumopatias trazem gravidade para os pacientes porque já existe uma dificuldade natural de boa oxigenação e de boa eliminação de gás carbônico que todos nós produzimos naturalmente. Então, com o advento de mais uma doença que vai causar mais ainda esse transtorno, obviamente esses pacientes têm problemas mais sérios do que os que não têm doenças pulmonares. Mas as doenças metabólicas, e de novo eu vou falar da obesidade, que eu queria que ficasse muito claro que os pacientes que têm obesidade são pacientes que têm uma inflamação sistêmica já pré-existente e que têm muito risco quando desenvolvem Covid-19. Os pacientes jovens que a gente viu com quadros graves, eu não lembro de ter... Agora eu lembrei de um único que era magro. Os outros todos eram obesos. Os jovens, todos eram obesos. Agora, uma coisa que eu percebo é que algumas pessoas fizeram toda a profilaxia possível e mesmo assim vieram a óbito.
Qual a razão disso acontecer? A razão é simples, Nelson. Na realidade, na medicina, não existe nada que seja 100%. Então, só para lhe dar uma ideia, se eu tenho um paciente que tem uma pneumonia bacteriana comum, quando eu vou dar um antibiótico para ele, eu vou dar sabendo que alguns pacientes, mesmo com o antibiótico adequado, mesmo com o micro-organismo causador da doença sendo sensível àquele antibiótico, eles não vão responder bem. A gente não tem a capacidade ainda de desenvolver uma medicação, uma droga que seja 100% eficaz contra nenhuma doença. Vou dar um exemplo mais simples ainda. Tem paciente que tem febre, toma dipirona e não baixa a febre. Então, não existe 100% em medicina. Não existe para nada, e nem para o Covid. Então, mesmo usando a profilaxia, mesmo usando terapia, enfim, vai ter paciente que não vai responder. Infelizmente, vai. É assim na medicina. Qual a sua expectativa sobre o final dessa pandemia? Olha, eu sou realmente muito questionado sobre isso. Muita gente me pergunta sobre se está na hora de abrir o comércio ou não, enfim. A minha expectativa do final da pandemia, do ponto de vista médico, a gente espera muito que haja uma imunidade na grande quantidade das pessoas, na grande maioria das pessoas, para que a gente diga, bom, agora a gente realmente não tem mais risco de ter uma epidemia. E essa imunidade, ela fatalmente vai vir com muitas pessoas adoecendo, que a gente não quer, ou com a vacina, que a gente quer e quer muito. Então, eu acho que os finalmente da pandemia, que isso vai acontecer em meados de 2021, provavelmente, vai ser com o advento das vacinas. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai sair mais de uma vacina, vai ter mais de uma empresa produzindo vacina contra a Covid, eu não tenho dúvida. As pesquisas mostram isso, as pesquisas estão avançando. Recentemente, acho que 2, 3 dias atrás, uma empresa de Seattle, nos Estados Unidos, já produziu um trabalho, foi publicado na principal revista médica do mundo, mostrando que a vacina que eles produziram induziu a produção de anticorpos em 100% dos pacientes que foram testados. Então, nós vamos ter vacina, eu não tenho dúvida disso. Só que a questão é só o tempo que isso vai acontecer. E aí é o que eu acho que vai acabar de vez a pandemia. Até lá, tudo que se disser pode se virar ao contrário depois. Infelizmente, o programa é bem curtinho e já o diretor avisou que o horário terminou. Eu só tenho que renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite e ter participado dessa entrevista tão elucidativa. Volto a palavra para você, para as suas considerações finais. Nelson, eu que agradeço. Eu quero dizer mais uma vez que foi um prazer participar. Estou sempre à sua disposição. Espero que da próxima vez que vier aqui seja para falar não mais de pandemia, e sim de qualquer outra coisa de doença respiratória, que vai ser bem melhor do que falar de Covid. Sem dúvida alguma. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. Mas sabe quem entende disso há muito tempo?
quem sempre teve a cooperação na sua essência. No Sicredi, os recursos são reinvestidos na região, virando crédito para associados, empreendedores, produtores rurais ou até projetos sociais. E agora criamos o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Participe, porque gente que coopera, cresce.